para o nosso encontro 3, né? Onde a gente vai ver agora, aprofundar um pouco o entendimento, né, da cultura matrística e da cultura patriarcal. Então, a gente vai fazer um aprofundamento do nosso estudo, né, que a gente fez do último encontro, onde a gente foi vendo quais são as bases baseado em que emoção se constrói a cultura. A gente viu no nosso último encontro que, ao contrário das ações gerarem emoções, né, que também geram, né, mas isso é quase uma retroalimentação, que na realidade existe uma emoção de base em cada cultura que se reproduz, né, que vai indo de geração em geração em cima da educação, em cima da vivência que a gente tem naquela cultura. Às vezes a gente reproduz coisas que a gente nem se dá conta. Então, nessa parte do capítulo, né, nessa parte do texto, o pessoal tem uma pessoa com o microfone aberto. Acho que é a Helena. Deixa eu fechar aqui. É. Tá. Então, hoje a gente vai ver, né, a cultura patriarcal europeia, tá? Que é uma cultura baseada na hierarquia, né? Na hierarquia, na exploração, no domínio, na apropriação de territórios, tá? E a gente vai ver a outro tipo de cultura que também tem uma origem no estudo que a gente vai ver, né? Que é o estudo que a gente viu lá da Marija Gimbutas, né? Que na realidade a gente não vai ver porque a gente já viu isso no vídeo sobre Marija Gimbutas, né? Então, por isso que eu já tinha pedido para vocês assistirem. Mas, digamos, a fala do Maturana tem muito a ver com o estudo da Marija Gimbutas, né? Porque aqui a gente tem uma figura da Pachamama, né, que tem a ver com ancestralidade latina, mas da América do Sul, né? Mas o estudo da Marija Gimbutas vai falar de uma ancestralidade europeia, ou seja, antes da cultura patriarcal, né, existiu na Europa uma cultura matrística, e então o estudo da Marija Gimbutas vai falar dessa cultura matrística, né, e vai também falar que essa cultura, de alguma forma, ela sobreviveu e chega até os dias de hoje em alguns pequenos grupos, em comunidades mais isoladas, né? Em alguns lugares lá do norte da Europa, existem ainda grupos que vivem assim, mas a gente pode reconhecer, e por isso que eu trouxe a figura, né? Aqui na América Latina também, essas culturas, em alguns povos ancestrais da América, como são os povos aqui do Brasil, e que ainda estão vivendo na floresta, né, e que estão sendo atualmente dizimados, né? Uma coisa muito horrível, e hoje a gente vai poder ver um pouco o confronto entre essas, porque essas culturas têm dificuldade de dialogar, né, porque elas são muito diferentes, a base emocional é muito diferente, né, e a gente vai ver hoje bastante essas culturas no deserto do Kalahari, na África, tá, porque ali tem o povo Sami, que é muito, muito, muito preservada a cultura matrística, porque ali a forma de vida do povo Sami é ainda uma forma de caçador-coletor. Eles não conheceram, não cultivam, não tem agricultura, né? Porque a gente já viu que a passagem da cultura matrística para o patriarcado ele se dá quando começa a agricultura em larga escala e a divisão de trabalho, né? A gente já viu lá nos outros vídeos. Então, mas quando ainda existe essa agricultura de cultivo em pequenas vilas, em pequenas comunidades, e a partilha do alimento, e a partilha e o cultivo do amor à terra, do cuidado com a terra, a cultura do cuidado ele tem a ver com as culturas matrísticas, né? Então, claro que o grande convite, né, é a gente poder
retomar, e talvez a gente possa sobreviver como uma espécie, somente se a gente conseguir retomar os princípios da cultura matrística, que estão baseados não na competição, mas no cuidado com a vida. Tá? Então, a gente vai ver mais longamente isso hoje, tá? E daí, então, só que o olhar que a gente vai estender a isso, né, é de quais são as emoções, né, que constituem essas ações de ambas as culturas, né? E ver que essas ações vão construindo a nossa história. Tá? Então, existe uma emoção de base que ela vai gerar ações, e essas ações geram o que a gente chama de história, a história humana, né? E que bom que também poder perceber que não é porque que isso se repete já faz um tempo, um determinado tipo de padrão cultural se repete já há um determinado tempo, que isso tenha que se perpetuar, né? Que isso não possa ser mudado, mas a consciência, né, de que tem que ser mudado, ela é muito importante. E aqui eu trago esse monumento, né, que está na Inglaterra, que é um monumento muito antigo, que nos traz, né, a visão de que, bom, que já existiu outras culturas antes da atual conformação cultural, e que, bom, né, a gente tem para onde buscar referências, né, para construir um novo presente. Buenas. E daí, então, vamos ver um pouquinho, né? Vamos ver um pouquinho quais são as bases da cultura patriarcal, né? Então, para a gente ver um pouquinho, agora que a gente viu essas duas culturas, né? A matrística e a patriarcal dentro desse pequeno fragmento do filme, vamos ver um pouquinho sobre o que baseia a cultura patriarcal, né? Então, aqui a gente já tem a imagem de um guerreiro, né? Então, vamos entender um pouquinho mais isso, né? Então, sempre lembrando que qualquer cultura é uma rede fechada de conversações, né, que valorizam uma determinada coisa, né? Então, dão valor a determinados procedimentos, a determinados comportamentos que têm por trás, que geram e têm por trás uma emoção, né? Então, a cultura patriarcal, ela vai valorizar a guerra, a competição, a luta, as hierarquias, a autoridade, o poder, a procriação, tá? Então, isso aqui da procriação tem muito a ver com a relação com o feminino, né? Então, controle da sexualidade, para que se produza filhos, né? E daí isso tem a ver também com os rebanhos também, né? Então, esse controle da sexualidade, o controle da reprodução para determinados fins, né? O crescimento, né? Então, a gente vê hoje, né, muito forte isso, assim, a gente mede a saúde dos países, a saúde da economia pelo crescimento, né? E não pela harmonia das relações, pelo cuidado com o meio ambiente, não, é o crescimento, o país cresceu ou não cresceu, né? Então, a gente vai ter a cultura patriarcal muito voltada com isso, com esse crescimento ilimitado até o esgotamento do planeta, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Né? A justificação racional para o controle, né? Então, cria argumentos racionais para o controle geral de tudo, né? Inclusive, principalmente das pessoas, do comportamento das pessoas, a dominação dos outros, né? E a apropriação da verdade. Então, tem um jeito de ver o mundo e tem que ser aquele jeito, né? Então, a diversidade de opiniões, a diversidade de visão, ela não é considerada. Tem sempre ter uma imposição e uma verdade que prevalece, né? E daí a gente perceber que a gente está dentro desse sistema, esse é o sistema que cada um de nós aqui que está fazendo essa aula vive, né? E que a gente está dentro dele e a gente, sem perceber, a gente reproduz ele, né? E por que a gente reproduz sem perceber? Porque a gente é educado dentro dele, a gente não consegue conceber que pode ser feito de outra forma, né?
E daí a gente tende a reproduzir, mesmo que de alguma forma a gente sinta que não é justo, que não está bem, mas a gente vai reproduzindo uma forma de fazer, uma forma de ser, uma forma de sentir. E isso a gente vai ver muito, inclusive, no nosso vocabulário, mesmo quando a gente quer o melhor, né? Quer uma vida mais harmônica, o vocabulário está sempre, né, se referindo à guerra, né? Então, ou a luta, o combate, né? Então, vamos ver aqui uns exemplos disso, né? Combatemos o desmatamento, enfrentamos a desigualdade, lutamos para viver. Então, mesmo quando a gente quer, né, proteger e cuidar das florestas, a gente diz que está combatendo o desmatamento, né? Mesmo quando a gente quer buscar relações sociais mais harmônicas, a gente diz que a gente está enfrentando, que a gente está lutando contra a desigualdade. Então, mesmo o nosso vocabulário, ele continua assim tomado, né, por essas expressões que tem a ver com esse ponto de vista de que a luta, né, e a guerra são centrais dentro da nossa cultura. Então, o centro das ações dessa cultura, né, é o controle, né? O controle do quê? Da natureza. Então, existe uma desconfiança da natureza, a natureza como um lugar, né, ou um lugar fora e dentro da gente que pode nos trazer consequências malignas, né? Então, o olhar desconfiado para a natureza, e aqui a gente pode se considerar a natureza, né? O olhar como a gente olha para a gente, pelo nosso mundo instintivo, para a nossa intuição, para a nossa percepção, para os nossos desejos mais profundos, nossas necessidades mais básicas, é sempre com desconfiança e buscando manipular, né? Buscando modular os comportamentos que passem, que nascem no natural, né? Tanto o externo, né? Dominando a natureza, transformando a natureza em objeto, em produto, né? Como também a nossa própria natureza, né? Condicionando, manipulando o ser humano para fazer certas ações, para se conduzir de determinada forma. Então, também essa manipulação, ela se dá não só num nível assim de como é que a pessoa tem que trabalhar, como é que ela tem que se comportar, mas ela se dá, né, principalmente num nível de pensamento, de construção do pensamento, num nível do diálogo, né? E esse diálogo que se faz com o outro, ele se faz dentro da gente também, né? Essa conversa, né? A gente pode dizer que chega a um ponto que não é nem um diálogo, é uma conversa onde existe uma imposição, né? De uma verdade sobre outras verdades. Então, a verdade de quem tem o poder, a verdade de quem tem quem domina, né? Quem está no topo de uma pirâmide hierárquica, ela começa a ter mais validade, né, que o outro, que a do outro, e também a própria organização atual da nossa sociedade, né, que está toda baseada em polarização, né, toda baseada em polarização, e isso dentro das mídias sociais, ela é muito trabalhado isso, né, para que as pessoas realmente polarizem. Então, existe uma verdade, eu tento convencer o outro da verdade e eu tento corrigir o tempo todo a conduta do outro, acreditando que eu tenho razão e que eu que estou certo e que o outro tem que viver do jeito que eu acho que tem que viver. Então, existe uma legitimação da apropriação, né? E a gente vai ver isso desde a da legitimação da apropriação de terras, legitimação da apropriação de alimentos, né? Legitimação
de apropriação de recursos naturais, mas a legitimação também da apropriação de ideias, de pensamentos, de construções intelectuais, da forma de pensar, né? Então, é tão sofisticado isso que pode entrar dentro das pessoas e paralisar, né, a sua forma de se relacionar consigo mesmo, a sua forma de pensar, a sua forma de construir a relação com o outro. Então, é uma construção que se baseia na hierarquia e na obediência. Então, vai ter alguns seres humanos que vão valer mais que outros seres humanos dentro do sistema patriarcal, né? E ele vai se construir sobre isso. A própria apropriação, ela vai se dar sobre isso. Então, a gente pode também pensar, né, que, por exemplo, aqui para a América Latina, a gente é todo um continente, né, que as próprias Américas, toda a América, né, mas eu acho que em especial aqui a América Latina, mas também a América do Norte, bastante, né, bastante, acho que não dá para a gente excluir isso, teve um processo de colonialismo super potente, né, onde existe uma história de genocídio dos povos originais, né? E uma apropriação da terra que é completamente naturalizada, né? E que se perpetua até hoje. Então, esse procedimento que é colonialista, que começou lá nas grandes navegações, ele continua se propagando hoje, né? Dentro dessa lógica do patriarcado, que é a lógica da guerra, né? Que é a lógica da hierarquia, da obediência, onde alguns seres humanos valem menos que os outros e eles estão ali para servir aqueles que estão no topo da hierarquia. Então, toda vez que eu não concordo com o outro, que a gente tem divergências de opinião, divergências de forma de pensar, né? Então, não existe um processo de aprendizado um com o outro, onde a gente conversa e procura entrar num consenso, ou procura aprender um com o outro, ou simplesmente respeitar a diversidade, né? Mas existe o desacordo, ele é tratado como uma luta, onde tem que haver um vencedor e um tem que se submeter, né? Então, mesmo num nível onde não isento da luta corporal, né, existe um nível de competição, um nível na questão intelectual, na questão, por exemplo, da ciência, na questão da academia, isso está tomado em todos os lugares, essa competição, né? A luta para quem vai ter o poder e quem vai ter a verdade, quem vai ter razão, isso existe em todo o universo humano, dentro do patriarcado, né? Desde das forças produtivas, né? Das relações de trabalho, até a construção do pensamento, até a ciência, né? Envolve sempre quem vai ser o primeiro a descobrir, quem vai ser o primeiro a falar, quem vai ter razão, quem vai superar o outro, né? Então, aquele que tu aprende com alguém, mas tu quer superar o mestre, tu quer ir além, né? É sempre uma relação competitiva. Então, nesse meio, então, mesmo os argumentos, eles viram armas. Então, a boa argumentação, ela é a argumentação que consegue impor, né, e tirar a razão do outro. Então, na cultura patriarcal, a paz, ela não é um sentido de harmonia, um sentido de relação com o mundo, né, harmônica, integrada. Não, a paz é quando não tem a guerra, né? Então, a ausência de guerra é a paz. E é uma visão muito resumida, né? Porque se a paz é a ausência de guerra, é porque estamos sempre em guerra, né? De alguma forma. A guerra é onipresente. E a guerra vai permeando todas as relações, desde as relações domésticas, né?
das relações no ambiente íntimo, até as grandes relações internacionais. Sempre vai haver a guerra em nível não somente, né, das guerras com armas, que provocam a morte das pessoas diretamente, né, mas aquelas guerras que vão estabelecendo vários níveis de dominação, vários níveis de competição, vários níveis de hierarquia, né? A gente hoje pode pensar num conceito interessante para trazer aqui, que é o conceito de guerra híbrida, né? O conceito de guerra híbrida, que é a guerra que não que ela pode se manifestar em algum momento como uma guerra com armamento, com tanques, com papapá. Pode chegar a isso, mas ela começa muito antes, dentro da guerra pela mídia, a guerra dentro das relações de trabalho, a guerra dentro das relações políticas, né? Então, é algo que vai se constituindo não só num nível das instituições reconhecidas socialmente, mas também dentro das instituições não reconhecidas socialmente, mas que são organizadas, e às vezes mais organizadas que a própria instituição reconhecida, né? Como é o caso do crime organizado, né? Então, tudo isso vai se formando um clima, uma vivência, né? Onde o tempo todo existe competição, o tempo todo existe medo da agressão, o tempo todo eu estou tentando me validar minha existência, né? E isso é um estado permanente, né? Um estado permanente. Então, vamos ver um pouquinho, né, agora, como é que isso, como é que é, será que a cultura matrística também tem essas características? E daí, então, como eu falei para vocês, o Maturana vai se basear um pouco no texto da Marija Gimbutas, né, que a gente viu o filme, mas o filme da Marija Gimbutas a gente viu como algo que eu passei para vocês dentro de uma estrutura de proposta para fazer fora do nosso horário aqui da aula, né? Então, depois, quando a gente colocar no YouTube, até vou deixar junto o link desse filme da Marija Gimbutas, porque eu acho que é legal deixar junto para complementar, né? Então, vou ver se eu me lembro de deixar esse filme como uma indicação para vocês poderem retomar, né? Quando verem o vídeo, se lembrar disso e poder acessar esse vídeo da Marija Gimbutas também, onde conta a história dela, da pesquisa dela. Mas então, porque esse texto não existe, ao menos que eu saiba, não foi traduzido para o português, né? O livro dela, os livros dela, né? Então, a Marija Gimbutas, ela é uma arqueóloga, né? E ela estudou sítios arqueológicos no norte da Europa, né? Mais aquela região da Lapônia, né? Um pouco aí a região das estepes, né? Então, ela estudou esses povos, estudou também os povos pré-históricos, né? De parte do Paleolítico, do Neolítico também, e estudou também o folclore dessa região, né? Então, ela percebeu que aquele culto que existia à deusa, que ela foi percebendo, né, pelas escavações, que existia um padrão cultural e que a figura do feminino, né, era muito importante para aquelas culturas, né? Pelas estatuetas como essa que a gente está vendo aqui, né, estatuetas que falavam da corporeidade feminina, das características femininas, né? De abundância, de fartura, da gravidez também, né? Então, tem uma infinidade de estatuetas desse tipo nos sítios arqueológicos que ela pesquisou, né? E daí depois também, é o que eu estou trazendo, que eu trouxe através do filme, né? Também dentro da antropologia dá para se fazer estudos comparados, né?
de culturas ou que vivem em pequenas comunidades agrícolas, tá? Ainda com uma produção familiar, local, né? Autossuficiente, ou ainda de culturas de caçadores-coletores, que são relativas, então, se a gente fizer uma comparação, os caçadores-coletores, eles são antes da agricultura e pertencem são culturas paleolíticas, né? Mas as que a gente encontra hoje ainda, né? Não é que elas são paleolíticas, mas elas dão um exemplo de como era a vida, né? Na pequena comunidade de caçadores-coletores, que é o que a gente viu ali no filme. Então, a gente pode supor algumas coisas pelas escavações, né? Dentro da questão da arqueologia, mas também a gente pode supor muitas coisas estudando nos estudos antropológicos de algumas comunidades que vivem hoje, né, que tem esse padrão matrístico. Então, esses dois conhecimentos, né, eles podem nos trazer uma ideia de como essa população, essa organização, né, social matrística, ela é diferente do patriarcado. Então, a Marija Gimbuta, uma das coisas que chamou a atenção, né, dela, estudando os sítios arqueológicos dessas comunidades, é que existia uma ausência de fortificações, ou seja, nas culturas do norte da Europa, e também depois vindo para o sul da Europa também, né, a gente vai ver que as culturas patriarcais, elas vão construir as suas cidades, vão começar a construir as suas cidades aos poucos, cercando ela por fortificações, por muros, né? São cidades adaptadas para a guerra, e são geralmente, depois a gente vai ver mais tardiamente, sendo construídas em cima de lugares de difícil acesso, ou seja, se buscava, antes de tudo, dentro das culturas patriarcais, a defesa, né? Porque poderia haver ataques, poderia haver guerras. O que a gente observa nas culturas matrísticas é que não existia essas fortificações. Então, se buscava construir as pequenas comunidades já no Neolítico, né? Essas pequenas comunidades agrícolas, elas se fixavam onde existia solo fértil, bastante água, né? Então, é aí que se buscava construir as pequenas vilazinhas, né? E no caso anterior, né, que era de nomadismo, né? Então, existiam caminhos, né, que eram percorridos de acordo com as estações, de acordo com quais eram os alimentos disponíveis em cada época. Então, também nessas comunidades não foi achado, né, a presença de símbolos hierárquicos, como tumbas, né, onde uma tumba que fosse assim, que se notasse que aquela pessoa era diferente, que tinha um padrão social diferente dos restantes. Então, as tumbas, né, paleolíticas e as tumbas neolíticas, né, elas vão apresentar um padrão mais ou menos igual de todas as pessoas que foram enterradas, que foram ritualizadas, né, após a morte, o enterro, era como que não existia assim uma coisa que vai ser depois, né? Já na antiguidade, a gente vai ver que existe uma diferença entre os túmulos, né? Então, quando era o enterro de um rei, tinha todo né, uma, uma alegoria ao redor, a gente vai ver até as próprias pirâmides, né? Então, esse tratamento pós-morte, né? Ele se diferenciava pelas classes sociais, pelas estruturas de poder, e isso não vai estar marcado dentro dos sítios arqueológicos matrísticos.
Depois também os adornos, né? Aqui eu trouxe uma representação de Iemanjá, né? Mas assim, os adornos, né? Eles não tinham, tinha muita representação do feminino através dos adornos, né? Dos colares, dos brincos. Então, uma apreciação, né? Uh, da questão dessa delicadeza, do tornar belo, né? Então não tinha representação de armas ou coisas que poderiam ser referentes ao combate, né? Eram adereços para embelezar, ok? E a ritualidade desse período, né, está muito ligada aos ciclos da natureza, ressaltando imagens como o sol, como a lua, como os animais, né? Então tem essa conexão, a ritualidade está ressaltando o vínculo com a natureza. E tudo indica, tanto nos sítios arqueológicos, né, como nessas comunidades que se pode estudar hoje, né, que existia como uma harmonia nas relações entre homens e mulheres, né, sem uma hierarquia baseada em gênero. Em geral, isso a gente pode ver bem no filme esse que a gente viu ali, né, sobre do pessoal que vive ali no deserto do Kalahari, a ausência, né, de desejo de dominação e controle das outras pessoas, né? O que vai começar a surgir somente quando cai aquela garrafa lá no meio deles, né? Então, as relações muito harmônicas, né? E com um tempo muito grande, né? Isso assim, tem muitos estudos sobre isso, né? Que a questão do tempo nos povos matrísticos existe muito mais tempo para desfrutar, para cultivar as relações, para cuidar da estética, no sentido não de ficar mais bonito e competir com o outro, né? Mas no cuidado dessa manifestação, né, de cada um como ser no mundo, né? Então, esse cultivo dessa beleza natural, né, das relações, dessa sensualidade que é espontânea. Então, um maior tempo de cultivo, né, desse bem viver, na realidade. E daí elas são a pauta que está sobre a qual se constrói, né, assim como do patriarcado é a guerra, né, a pauta sobre a qual se constrói essas culturas é o cuidado, né? Cuidado e conservação da vida. Então, as redes de conversação da cultura matrística, elas abarcam participação, colaboração, compreensão, acordo, respeito e co-inspiração. E daí a forma como a nossa cultura patriarcal olha para a cultura matrística, né? Porque a gente, como tem uma nostalgia disso, né? Mas a gente acha que é impossível. Então, em nossa cultura, os valores matrísticos são vistos como algo para ser celebrado em ocasiões especiais, tipo, agora a gente está chegando no Natal, todo mundo tem que amar e cuidar uns dos outros, até brigar durante a festa, né? Aí acaba tudo. Então, ou que é uma coisa relativa à infância, né? Então, quando a gente tem as crianças ainda lá na pré-escola, elas têm que aprender a respeitar e cuidar do coleguinha, né? Depois isso acaba, daí ela vai entrar na competição, né? Ou que é uma grande utopia irrealizável, que isso é uma fantasia, né? É assim que a gente vê dentro da nossa cultura, como algo muito distante, impossível, imagina, né? Muito difícil. Por isso a gente nem tenta, né?